comum ouvir comentários sobre a alta carga tributária no Brasil que todos nós pagamos, e sem perdão. Bom, quer dizer, todos e sem perdão entre aspas. Mas como alguém, uma empresa, por exemplo, pode ter o pagamento de impostos suspensos ou extintos? E quais os limites para que isso aconteça? É o que vamos saber hoje no Academia a partir do estudo de Charles William McNaughton. Elisão e norma anti-elisiva, completabilidade e sistema tributário. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de doutor em Direito Tributário. Orientação, professora doutora Fabiana Leopadre Tomé. Para participar do debate de hoje, nós convidamos Ariane Costa, ela que é professora do Uniceub e advogada tributarista, e Jacques Veloso, também advogado tributarista e presidente da Comissão de Assuntos Tributários da Ordem dos Advogados Seccional Distrito Federal. Quero aqui agradecê-los pela presença, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite da TVX para participar do Academia. E nós vamos agora conferir um resumo deste estudo. O trabalho tem como finalidade definir os limites da elisão, suspensão ou exclusão tributária e da norma anti-elisiva no sistema tributário brasileiro. Charles, inicialmente, parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença. Eu gostaria que você já falasse da metodologia. A metodologia adotada foi o construtivismo lógico-semântico. O construtivismo foi fundado pelo professor Lourival Villanova, é seguido pelo professor Paulo de Barros Carvalho, e ele tem como característica a amarração de conceitos, definição de conceitos claros para que a mensagem seja bem expressa. Vamos agora conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo. Direito Tributário, Linguagem e Método, de Paulo de Barros Carvalho, editora Noesis. A Prova no Direito Tributário, de Fabiana Leopadre Tomé, editora Noesis. Competência Tributária, Fundamentos para uma Teoria da Nulidade, de Tássio Lacerda Gama, editora Noesis. O Charles destacou para a gente estas três obras, né? Na verdade, um estudo como esse, o seu, requer uma bibliografia bem mais trabalhada do que apenas três obras. Mas aqui você destacou três livros. Agora eu te pergunto, por que justamente esses três? Bom, a obra do professor Paulo de Barros Carvalho, Direito Tributário, Linguagem e Método, é um livro que fornece bases importantes para o estudo do direito tributário. Ele não só estuda o direito tributário, como também a teoria geral do direito. Então, acho que todo estudante de direito, estudioso do direito tributário, deveria ter acesso a esse livro, e foi uma base muito importante para o meu trabalho. O livro da minha orientadora, da Fabiana Leopadre Tomé, estuda a prova no direito tributário. E quando se trata de planejamento tributário, a prova é fundamental, porque com a prova você identificar se aquele planejamento foi lícito ou não. E a outra obra foi do Tássio Lacerda Gama, sobre competência tributária, que é um livro muito interessante, que ele estuda a estrutura da norma de competência tributária. Bom, queria agora que você falasse do trabalho. Bom, o intuito do meu trabalho foi compreender até que ponto o contribuinte pode fazer um planejamento tributário lícito. Ele precisa se pautar na lei, ele precisa se pautar na solidariedade, na cabagem contributiva. É um ato egoísta economizar tributo? Foi essa a pergunta que eu me fiz e esse questionamento que eu busquei responder. E o meu intuito foi defender a tese de que o contribuinte tem o direito de se valer na lei para organizar as suas atividades e obter uma economia tributária. Uma das questões que eu identifiquei para escrever esse trabalho foi que existe uma tendência hoje em dia, em exigir do contribuinte uma figura chamada propósito negocial. Ou seja, se o contribuinte fizer uma operação com o intuito meramente de economizar tributo, essa transação pode ser desconsiderada pelas autoridades fiscais. E um questionamento que eu me fiz para escrever é: de onde se exige esse propósito negocial no direito? Qual o fundamento do propósito negocial? E a minha resposta é que o propósito negocial deve ser exigido onde a lei permite, onde a lei prevê, onde a lei exige isso do contribuinte. A ideia do propósito negocial surgiu dos Estados Unidos da América, num caso em que o contribuinte havia se aproveitado de uma estrutura tributária para obter um benefício fiscal.
E a Suprema Corte americana entendeu que aquele benefício fiscal específico exigia um propósito extratributário. Agora, me parece que essa ideia foi importada de modo que se exige o propósito negocial para tudo, independente de qual ato praticado e de qual o planejamento feito pelo contribuinte. E a minha ideia é refletir, precisa de propósito negocial para tudo? Qual o fundamento jurídico disso? É exigir que a autoridade fiscal fundamente juridicamente essa ideia que foi importada do direito estrangeiro. A conclusão que eu chego é que o propósito negocial deve ser exigido quando a lei assim o prevê. Então, por exemplo, naqueles atos jurídicos da chamada causa finalística, em que aquele que a finalidade é importante, eu posso sim exigir o propósito negocial. Agora, em atos em que o propósito negocial não é essencial àquele tipo, me parece descabido que a autoridade fiscal exija isso para considerar aquele planejamento tributário feito pelo contribuinte. Existe hoje uma mudança de paradigma na jurisprudência administrativa em que a legalidade deixou de ser o único parâmetro. Hoje se fala em legitimidade. Hoje se fala em que o contribuinte deve ter uma substância econômica para fundamentar as suas operações. Agora, o que eu me questiono é que me parece que estamos abandonando o jurídico, estamos abandonando a lei para se pautar em questões que nem sempre o direito em si exige, né? Então, o fato de que o contribuinte realizou uma certa operação sem que determinado efeito econômico tenha sido obtido, será que isso é uma causa suficiente para que aquela operação seja desconsiderada pelo fisco? Que é isso que hoje está vigente em grande parte dos julgados do CARF, em grande parte das fiscalizações. Se exige isso do contribuinte. O próprio consultor tributário, quando observa um planejamento, ele já questiona qual o propósito negocial. A gente arraigou isso. A gente sabe que tem o risco. Agora, essa mudança de paradigma que surge na jurisprudência administrativa e na própria fiscalização, eu acho que exagerou um pouco, foi um pouco além da lei. Eu acho que nós, estudiosos do direito, devemos exigir que essas cobranças se pautem na lei, né? E não em uma importação de uma doutrina estrangeira sem necessariamente um reflexo no direito brasileiro. É preciso compreender que o nosso sistema tributário ele é rígido. A nossa Constituição é muito minuciosa. Então, se eu tenho uma repartição de competência, porque entendo que no nosso sistema tributário a União tem impostos que são atribuídos a ela, o município outros, os estados outros. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, com essa minúcia. Então, quando eu importo institutos do exterior para o Brasil, né, de jurisdições em que a lei que rege o tributo, mas não tem uma Constituição delimitando a competência tributária, eu preciso ter muito cuidado. Se eu digo que uma operação societária é uma venda de mercadoria, por exemplo, o Estado vai estará invadindo a competência da União. A gente tem no Brasil um imposto residual. Esse imposto residual ele pode ser cobrado quando não existe uma certa operação prevista em lei. Então, você não tem, ou na Constituição, melhor dizendo. Então, se a Constituição não prevê uma certa materialidade, se eu quiser tributar, eu tenho que instituir pelo imposto residual, que é por lei complementar. Ora, imagine que hoje existe uma vertente que diz que ainda que eu não tenha uma operação tipicamente prevista em lei, eu posso tributar aquela operação, superando a legalidade, simplesmente porque o contribuinte obteve uma riqueza naquela transação. E me parece que uma ideia dessa, além de ir de encontro ao princípio da legalidade, né, e o princípio da legalidade pressupõe uma identidade entre o fato e a lei, ele vai de encontro também ao próprio pacto federativo, porque eu permito que se tribute algo que aquele ente tributante não tem competência para tributar. Nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates aqui no Academia. Até já.
Em debate hoje no Academia, elisão e norma anti-elisiva, completabilidade e o sistema tributário. Tese apresentada por Charles William, a banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para a obtenção do título de doutor em Direito Tributário. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conhecer algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. Comportamento Econômico, Corrupção e Inteligência, de Fernando de Jesus, editora AB. Jurisdição Crítica e Direitos Fundamentais, de Daniel Marques de Camargo, Núria Fabres, editora. Direito Autoral na Era Digital, Impactos, Controvérsias e Possíveis Soluções, de Manuela Santos, editora Saraiva. Bom, você também pode acrescentar a estas obras que você acabou de ver, que estão disponíveis, a elisão e norma anti-elisiva, completabilidade do sistema tributário, que é justamente o trabalho que nós estamos conhecendo hoje aqui no Academia. William, o título da tese é o mesmo do livro? Alterou alguma coisa? Não, é o mesmo, exatamente. O mesmo título. Bom, tá aí então. Essa é mais uma dica para você do Academia. Professora Ariane, obrigado pela presença. Gostaria que você já desse início ao nosso debate. Bom, muito obrigada, Rimac, muito obrigada à TV Justiça pelo convite, o professor Jacques e o Dr. Charles. Bom, Dr. Charles, retomando o seu foco principal abordado no trabalho, nós temos indicativo de que hoje o direito é insuficiente para resolver os problemas da sociedade. O direito tributário, principalmente porque hoje ele precisa se ater ao viés econômico das operações, assim como aos demais vieses que são importantes para a aplicação coerente e completa de um direito. Aqui já trazendo a teoria de Ronald Dworkin, que entende que o direito é insuficiente para resolver e que é necessário, sim, o avanço, inclusive, em pilares de justiça, pilares de ética e, por que não, aqui, de economia. No direito tributário, nós sabemos que a lei é a base para o estabelecimento de critérios e a proteção também do patrimônio do contribuinte. É um liame que, na verdade, é o conjunto das limitações ao poder de tributar. E é na lei que nós vamos encontrar esses critérios. Na interpretação econômica hoje usada pela autoridade fiscal, nós não temos critérios, inclusive porque não há a edição ainda de uma lei da norma anti-elisiva. Há projetos em andamento no Congresso Nacional, mas nós não temos ainda critérios estabelecidos que tragam segurança jurídica. E uma questão que me parece relevante, eu reporto aqui a um julgamento que tivemos no Supremo Tribunal Federal, em que a Corte se manifestou sobre a base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS. Naquele momento se discutia se uma determinada empresa, quando ela vende suas mercadorias, se ela não receber o valor do consumidor, ou seja, há uma inadimplência, se aquele valor total que ela da venda, se ela pode deduzir o valor da inadimplência. E o Supremo Tribunal Federal disse que não, que a pessoa jurídica deve pagar a PIS e COFINS sobre o total da venda, independentemente do reflexo econômico, se de fato a empresa recebeu aqueles valores. Ou seja, o que importou para o Supremo Tribunal Federal naquele momento foi efetivamente o preenchimento dos critérios jurídicos do negócio. Como compatibilizar essa jurisprudência do Supremo, que se atrela aos critérios da lei para validade da venda, basta a fatura, né? E não os efeitos econômicos. E, de outro lado, nós temos hoje a autoridade fiscal avançando em efeitos econômicos para vedar ou para barrar operações feitas, o propósito negocial. Obrigado pela pergunta, acho muito pertinente. E eu dou outros casos também que vão nessa mesma linha. A Receita Federal ela é muito formalista em alguns momentos, por exemplo, para analisar um pedido de compensação, para analisar certos atos. Então, muitas hipóteses da forma vêm para atrapalhar o contribuinte quando ele não segue aquela forma jurídica. Agora, em outros casos, quando é para desconsidera-se a forma e vai ao conteúdo econômico, como se existisse diferença entre forma e conteúdo. Porque, na verdade, não há forma sem conteúdo, nem conteúdo sem forma. Mas o que me parece é que existe uma incoerência de que, muitas vezes, há um peso
quando é para beneficiar o fisco e outro quando se analisa o ato feito pelo contribuinte. Então, eu acho pertinente só a pergunta, que eu acho que é mais uma crítica, e eu concordo, concordo com ela. Eu gostaria de dar um exemplo aqui, que é nessa mesma linha, o ágio interno, né? O ágio interno é aquela operação em que duas pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, uma adquire participação societária da outra. Bom, o fisco diz que isso não é um ágio, porque economicamente o dinheiro passou de uma mão e vai para a outra. Agora, nessas mesmas operações, quando existe o chamado ganho de capital, ou seja, eu vendi uma ação acima do meu custo de aquisição, o fisco cobra. E daí ele esquece de dizer que é o mesmo grupo econômico. Então, me parece que esse tipo de operação, quando é para o fisco, a forma é importante. Quando é para contribuinte, desconsidera-se a forma e vai no lado econômico. Professor Jacques. Bom, primeiro também queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com os senhores. Me parece que realmente essa questão do propósito negocial é uma fórmula mágica que foi encontrada pela Receita para poder atuar quando quer, né? Eu sou conselheiro lá do CARF e a gente vive brigando em cima dessa discussão lá. Eu estou lá pelos contribuintes, né? Então tenho sido vencido com frequência, né? E uma coisa que me chama a atenção é que a norma, chamada norma antilesiva, digamos assim, né, que é o nosso parágrafo único do artigo 116, ele vem e traz um conceito chamado dissimulação, né? E queria saber a opinião sobre qual o alcance disso, porque para mim não é um conceito posto na lei, né? O mais próximo que teríamos disso talvez seja a simulação que está lá no Código Civil. E se formos por esse conceito de simulação, obviamente esse propósito negocial não tem nenhuma pertinência, né? Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa definição. Eu interpreto dissimulação como simulação relativa. Eu acho que o legislador talvez não tenha sido tão técnico. Me parece que o intuito na época foi realmente aprovar uma norma antilesiva com um conceito mais amplo do que foi realmente no texto. Agora, quando se limita um texto, parece que facilita a aprovação. Isso é um dado importante. Vamos então ir na intenção do legislador. Mas qual a intenção do legislador? Como é que eu provo? São várias pessoas votando no Congresso Nacional, não é uma pessoa única. Então, quando eu restringo, e ao invés de falar que tem que ter propósito negocial, eu digo que é a dissimulação, me parece que eu não posso desprezar tecnicamente esse termo. E dissimulação, tenho para mim que é a chamada simulação relativa, ou seja, é aquela que eu pratico um negócio para encobrir outro, né? Na verdade, um negócio real foi encoberto por outro. Então eu tenho para mim que esse parágrafo único do artigo 116 não é uma norma anti-elisiva, ao contrário do que se sustenta, mas é uma norma anti-evasiva. E até redundante, porque o Código Tributário Nacional já previa antes que a simulação poderia ser desconsiderada. Então não vejo grande novidade, apesar de se dizer comumente que é uma norma anti-elisiva e na prática realmente tem sido aplicada dessa forma. Professora Ariane. Na linha do que o professor Jacques colocou, nós temos aqui o parágrafo único do artigo 116 trazendo uma possibilidade, inclusive isso gerou projetos de lei que até hoje nós não tivemos a aprovação. Inclusive aqui retomando palavras do ministro Napoleão Nunes Maia, o direito tributário ele é feito para proteger, para trazer uma arma contra o exercício do poder de tributar, que historicamente sempre foi exageradamente exercido, e hoje nós temos na Carta Constitucional uma lista de limitações e na lei também que nós precisamos encontrar. Mas nessas premissas, o senhor acha que seria necessária e prudente a edição de uma lei anti-elisiva em que nós encontraríamos critérios para que a autoridade fiscal pudesse dele se valer? Olha, tenho para mim que uma norma anti-elisiva geral, como se sustenta, ela seria inconstitucional. Por quê? Eu entendo que a elisão ela pode ser combatida de outras formas, porque a elisão ela se pauta nas diferenças que a legislação cria. Eu só consigo realizar a elisão porque eu tenho alíquotas diferentes, então eu faço uma operação para me adequar na alíquota menor. Eu tenho incidências e não incidências, então eu faço uma transação para cair na não incidência. Eu tenho entidades tributárias com cargas diferentes. Se eu quero combater a elisão, que se faça uma norma com um padrão maior, mais isonômica, com menos diferenças criadas pela legislação. Agora, essas normas anti-elisivas,
que criam critérios, então o ato mais complexo pode ser desconsiderado, ou se realizar abuso de forma, me parece que eu não teria um respaldo constitucional, porque aquela operação jurídica que se pauta numa lei típica, com tipicidade, que por sua vez se pauta numa competência tributária, ou seja, eu tenho todo um percurso que culmina na Constituição, e foi a Constituição que delimitou que aquela operação pode ser tributada por aquele ente. Na hora que eu tenho uma norma antilesiva, eu permito que se tribute além desse conceito jurídico que está na Constituição. Então eu tenho para mim que a norma antilesiva, ela seria inconstitucional. Agora, talvez, em termos pragmáticos, ela possa ser útil no sentido de trazer mais previsibilidade. Porque hoje eu não sei qual planejamento tributário é aceito ou não. Eu tive um caso recentemente de um cliente meu que ia ser adquirido por um investidor de fora. E o ágio era um benefício que poderia refletir no preço da aquisição. Se ele pudesse aproveitar do ágio, o preço ia ser maior. Se ele não pudesse aproveitar do ágio, o preço ia ser menor. Ele me perguntou, posso aproveitar do ágio? Que a gente responde, eu não sei. Porque eu não sei como a autoridade fiscal vai se comportar, eu não sei qual vai ser a composição do CARF. Esse tipo de insegurança prejudica o país como um todo. Porque eu não sei até que ponto eu posso ir, eu não sei até que ponto eu posso investir. O meu concorrente faz algo, eu não sei se eu posso fazer ou não, e daí tem um problema de competição, porque ele arriscou mais, eu não sei se aquilo que ele fez é lícito ou não, ou vai ser aceito ou não. Então acho que a insegurança prejudica todo mundo. Agora, me parece que a norma antilesiva geral seria inconstitucional, justamente porque ela permitiria que fosse ultrapassado o âmbito de competência destinado àquele ente tributante. Jacques. Eu achei muito interessante que o senhor colocou essa questão da norma mais homogênea, né? Porque, de fato, o que gera o planejamento é a busca pelas brechas, né? E isso, hoje em dia, é muito latente no Brasil, até por conta da guerra fiscal. Você vê, agora, há pouco tempo, nós julgamos um caso no CARF que era exatamente isso. Uma empresa buscando um benefício de CMS se estabeleceu na chamada Guerra dos Portos, e aí veio uma autuação aduaneira dizendo, olha, você, na realidade, ali, aquela filial não tinha condições econômicas de fazer aquela operação, aquilo ali foi feito só por conta do CMS, e com base nisso autuaram pela questão aduaneira. Então, isso vira uma Babilônia no Brasil, né? E me chama a atenção essa discussão sobre proposta negocial, porque, na realidade, toda empresa tem como objetivo final o lucro. E qualquer tipo de ação que visa reduzir custos, ela está dentro do negócio que está sendo estabelecido, né? Então, esse conceito econômico, até nesse ponto, para mim, ele é falho, né? Eu não vejo muito sentido nisso. Então, assim, eu gostaria da opinião do senhor sobre esse último julgamento que o Supremo fez, onde tratou do caso Eagle, né? Que é um julgamento que acho que ninguém sabe até hoje qual foi o resultado real daquilo ali. Então, dentro dos votos que foram feitos, o que você acha como a justiça vai encarar essa questão do planejamento, uma vez que essas questões estão hoje saindo do CARF, né? Acho que o destino final dessa discussão é o Poder Judiciário, né? Porque o Poder Judiciário no Brasil é quem dá a última palavra. Uhum. Então, claro que o CARF tem muita qualidade técnica, então o contribuinte muitas vezes ele se pauta e confia muito no CARF, porque os conselheiros do CARF entendem a operação, entendem muito de contabilidade, são especializados na área tributária. Então o contribuinte tem certa segurança no CARF, apesar de hoje existir uma certa repulsa pelo CARF sobre o planejamento tributário. Agora, o Poder Judiciário, ele tem uma possibilidade mais ampla do que o CARF, porque ele pode julgar a constitucionalidade e o CARF está mais baseado na lei. Uhum. Então, o Poder Judiciário pode se pautar mais em princípios, apesar de que o CARF também, mas eu diria que é uma vocação do Poder Judiciário. Sim. Se pautar em princípios, se pautar na Constituição, mais do que o CARF. Então, o CARF talvez tem uma técnica contábil, uma técnica da lei, de compreensão de conceitos legais, que às vezes são muito complexos, mas o Poder Judiciário tem uma condição de enfrentar a questão pensando em garantias individuais, pensando na legalidade, até sopesando princípios. Porque no final do dia, isso é uma questão de valoração. Qual valor é mais importante? A capacidade contributiva ou a segurança jurídica? E é o Poder Judiciário que eu acho que vai dar a última palavra nisso. Eu
espero que a segurança jurídica seja valorizada. Porque o direito tributário está aqui para proteger, né? O Estado poderia cobrar tributo pela força. Porque eu crio um direito tributário para proteger o contribuinte e permitir que a cobrança seja com um mínimo de segurança. Mas é claro que vamos, no final do dia, depender da composição do Supremo. São série de fatores que a gente sabe que foge da questão meramente técnica. Cada julgador tem seus próprios valores, tem seu próprio modo de enxergar o direito positivo, né? Isso é bom porque é muito rico por um lado, por outro me impede de prever um resultado. Mas eu tenho a esperança de que a segurança jurídica seja valorizada pelo Poder Judiciário. Obrigado, Jacques. Ariane, também ao Charles, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E olha, lembro que você pode participar do Academia, mande o seu trabalho para a gente, a sua tese ou a sua dissertação, academia@stf.jus.br. E o programa também pode ser visto na internet, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.